230 bilhões de reais. Esse foi o rombo das contas públicas do governo federal em 2023. Esse foi o segundo pior resultado da história. Lembrando que a série histórica começou em 1997. Esse resultado só não foi pior do que em 2020, quando a gente estava em pleno auge da pandemia. É um resultado muito ruim, que preocupa. A gente vai dar uma olhada aqui nesse resultado, que foi divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Vamos lançar luz, vamos entender o que aconteceu. E o mais importante é falar contigo sobre os possíveis impactos, de que forma isso pode impactar na sua vida. No final das contas, a gente quer saber, e que isso aí me interessa? Gabriel, o que eu tenho a ver com isso? No final das contas, as pessoas querem saber como elas podem ser impactadas. Então vamos dar uma olhadinha no que aconteceu. Primeiro, vou trazer aqui para essa matéria, tem uma publicação aqui bem interessante, que mostra esse gráfico do início da série histórica do resultado primário do governo federal. Começou em 1997, passou pelos dois governos aqui do FHC, depois pelos dois governos do Lula. Perceba que a gente estava acima da linha, estava no azulzinho, tendo resultado primário positivo, tendo superávit primário. Superávit primário é antes do pagamento dos juros da dívida. É como se fosse você ir na sua casa, receitas, despesas, sobrou um dinheirinho ali para você pagar os juros dos seus financiamentos. Então, é isso que estava acontecendo. Lembrando que viemos numa situação positiva até aqui em meados do governo Dilma, começamos a cair bastante já para o final do governo Dilma. Depois, com a recessão que a Dilma deixou para o Temer, nós estávamos numa situação econômica bem ruim, aí já começamos a ter déficit de resultado primário, em 2017, depois esse déficit foi diminuindo um pouco no final aqui já do governo Temer. No governo Bolsonaro, primeiro ano de 2019, diminuiu um pouco. Em 2020 tivemos uma situação que foi atípica. Realmente aqui é um ponto fora da curva, né? É um outlier, que é a situação da pandemia. Então 2020 nem poderia considerar se a gente fosse fazer uma média disso daqui, né? Porque realmente é uma situação fora da curva. 2021, esse déficit diminuiu bastante. 2022 passamos a ter um superávit e agora 2023 o déficit aumentou bastante. Inclusive, esse déficit aqui representa 2,1% do PIB. De acordo aqui com a matéria, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tinha prometido que o déficit seria de 1% do PIB. Então, ficou bem acima da promessa que o ministro da Fazenda fez. Vamos lá entender o que aconteceu. Vamos trazer aqui luzes para esse cenário caótico. Vamos destacar aqui o que aconteceu em 2023, vamos entender aqui receita total, que foi transferido para estados e municípios, receita líquida, as despesas e, por final, o que sobrou. Vamos olhar aqui em 2023 e vamos olhar aqui também o efeito disso real, variação real, já considerando aqui a inflação. Pessoal, que a receita total de 2,3 tri caiu em relação a 2022, então temos receita total caindo, transferência para estados e municípios diminuiu também, receita líquida de 1,8 trilhões. Tivemos uma queda, então veja só, tivemos uma queda de 2,2. Percebemos que em relação a 2022 houve queda de receita. E as despesas totais de 2,1 tri aumentou, essas despesas totais aumentaram 12,5%. Então veja só, tivemos redução de receita e aumento de despesa, o que gerou um resultado primário negativo, déficit de resultado primário de 230 bilhões de reais. O que está dentro desse 230 bilhões de reais? O que nós temos aqui? Temos o resultado do Tesouro Nacional, do Banco Central e da Previdência Social. O resultado do Tesouro Nacional caiu bastante, né? Foi de 308 bilhões, agora caiu para 76 bilhões, uma queda aí de 75%. Vou já destacar todos esses três itens aqui. Lembrando que, apesar de ter uma queda muito grande, ainda está superavitário. Então, o Tesouro Nacional é superavitário. O grande problema aqui das contas públicas, e já vou te chamar para destacar, vamos passar aqui pelo Banco Central, mas vamos concentrar aqui a visão no resultado da Previdência Social, no RGPS, né? Regime Geral de Previdência Social, nos benefícios que são concedidos pelo INSS. Aposentadorias, pensões, assistência social. Isso teve um déficit de 306 bilhões, aumentou 12,1% em relação a 2022. Então perceba que aqui pelo grande volume você já consegue identificar qual é o grande vilão, qual é o calcanhar de Aquiles das contas públicas. É o regime geral de previdência. Então não confie que você vai se aposentar pelo regime geral nas mesmas condições de hoje.
provavelmente nos próximos anos nós vamos passar por novas reformas previdenciárias. Por isso que eu sempre destaco, faça os seus investimentos, né? Cuide do seu patrimônio, não dependa da Previdência Pública, não faça isso. Conselho de amigo de quem quer você bem, tá? Então, entenda isso, não dependa da Previdência Social. A Previdência do servidor público, o regime próprio de Previdência dos servidores públicos, né, dos servidores civis e também militares, também é bastante deficitário, também não dá para confiar. Vai ser alvo de reformas também daqui para frente. Esse resultado aqui gerou, né, um resultado comparado com o PIB de menos 2,1% do PIB. Esse foi o déficit primário nas contas públicas. A gente teve um evento em dezembro que impactou muito, que foi o pagamento de precatórios, que foi 92 bilhões. Esses precatórios aqui foram pagos por circunstância de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que entendeu nessa ação direta de inconstitucionalidade 7064 que os precatórios não deveriam ficar dentro do limite de despesas que eram consideradas no governo anterior. Então ele liberou o pagamento de precatórios, que são aquelas decisões judiciais já transitadas em julgados. Então quem tem direito a receber dinheiro do governo porque teve uma causa ganha, houve essa liberação de pagamentos. Isso contribuiu, teve um impacto de 92 bilhões. Se não fosse isso, as contas teriam resultado em um déficit de um déficit de 138 bilhões e não aquele déficit de 230 bilhões. Mesmo assim, seria um resultado ruim, mas esse resultado aqui, esse pagamento em dezembro das precatórias realmente jogou uma pá de cal nas contas públicas. Então a situação é essa, e agora entender um pouco de como isso pode impactar na sua vida aí, nas suas finanças, enfim. Quando o governo ele se endivida, quando ele gasta mais do que ganha, ele precisa cobrir esse déficit. Ele tem um boleto em aberto, eu preciso cobrir esse déficit. Ele pode tomar as atitudes, né, que as melhores atitudes seriam na verdade, as melhores atitudes seriam reduzir despesa, mas o governo que tem essa característica de ser interventor, né, acredita que o Estado é uma locomotiva para a economia, ele não vai reduzir despesa. Então, não acredito que esse governo vai reduzir despesa. Então, para cobrir isso, ele vai precisar aumentar a receita. Como que você aumenta a receita na sua casa quando você precisa reequilibrar o seu orçamento? Você trabalha hora extra, você procura um emprego novo, vai trabalhar no final de semana, vai empreender e você vai reduzir despesas também. Como o governo não vai reduzir despesa, ele precisa aumentar a receita. Como ele aumenta a receita? Aumenta a receita tributando. E aí nós temos já a reforma tributária que passou pelo Congresso, agora precisa de uma lei complementar para regulamentar essa reforma. E nós temos, provavelmente nesse ano, nós teremos uma reforma sobre renda e patrimônio. Então, ali, uma reforma mexendo na tributação sobre dividendos, sobre JCP, e também uma discussão sobre tributação de heranças. Então, as alíquotas no Brasil, comparado com de outros países, ainda são alíquotas mais baixas. Então, provavelmente vamos ter um aumento de alíquota, pode ter um aumento de alíquota também. A gente já percebe alguns movimentos, saiu essa matéria aqui mostrando que ambiente político favorece a taxação de dividendos e fim de JCP avaliam especialistas. Então, é o governo aqui já tentando aumentar suas receitas. Mas ele precisa cobrir esse rombo. E para cobrir esse rombo, ele vai ter que pegar dinheiro no mercado. Quando ele pega dinheiro no mercado, ele está lançando títulos, o mercado entende que esse governo está gastando mais do que ele arrecada, o mercado fala, olha, eu quero pagar, eu quero agora mais para te emprestar dinheiro. Ele acaba concorrendo com o dinheiro que está no mercado com a iniciativa privada. Isso faz com que os juros futuros aumentem. Então, os juros acabam aumentando porque você tem uma demanda maior por dinheiro. Se você tem uma demanda maior por dinheiro, o preço do dinheiro sobe. O preço do dinheiro são os juros. Quando os juros sobem, isso desestimula as empresas a investirem. Uma empresa que ia montar uma loja nova, montar um parque industrial novo, enfim, uma fábrica nova, ela percebe que o juros está mais caro e ela fala, não, aumentou meu custo de capital, talvez não seja interessante pegar esse dinheiro agora. E ela prorroga os planos de investimentos. Também fica mais caro as linhas de crédito de consumo para as famílias. Então você desestimula investimento da iniciativa privada pelas empresas e você também inibe o consumo das famílias, o que tem um impacto aí na demanda como um todo. Essa é uma situação, o governo pegar esse dinheiro,
eles têm outra forma seria emitir moeda, mas emitir moeda é inflação na veia, né? Então é uma situação muito ruim, acho que nem cogita essa hipótese de ficar imprimindo mais moeda. A gente já viu o que aconteceu na Argentina e é um recurso, o último recurso que poderia ser usado. Também um juros mais alto impacta no custo da dívida, então o próprio custo da dívida que o governo tem acaba ficando mais caro também. Então, são medidas que têm impactos na nossa vida prática no dia a dia. Quando as pessoas, as famílias consomem menos e as empresas investem menos, são menos emprego. Emprego também tem impacto na geração de emprego e renda, tem impacto também na violência, né? Quanto mais pessoas desempregadas, maior o aumento da violência. Enfim, há uma série de impactos que pode ir acontecendo quando essa situação não é corrigida e você tem déficits sistemáticos e consistentes. Beleza? Se você gosta de conteúdo, desse tipo de conteúdo, então deixa seu like. Se você gostou, deixa o seu like e também se inscreva no canal. Grande abraço e vambora!